Oi, gente, mais uma aula de biologia hoje. Hoje eu estou estreando essa ferramenta do Google Meet, né, de colocar um fundo aí diferente, ou até mesmo só, né, aquela borrada, mas enfim, né, eu vou colocar um fundo aí só pra nada mesmo. Enfim, né, hoje a nossa aula vai continuar, né, sendo de ecologia, e hoje a gente vai conversar sobre sucessão ecológica e também sobre relações ecológicas, mesmo que, né, na cara assim da aula esteja escrito relações ecológicas, a gente vai falar mais do que só de relações ecológicas. Começando, né, por sucessão ecológica, né? O que seria sucessão ecológica? Esse fenômeno, né, é ilustrado por alterações físicas que vão influenciar a vida numa comunidade, né? O que seria a comunidade? Comunidade é um conjunto ali de todas as populações de espécies diferentes que habitam o mesmo local. Então, essas alterações físicas, né, que influenciam a vida da comunidade, elas acabam criando condições favoráveis, né, para que uma nova espécie consiga se estabelecer, ou também pode criar condições desfavoráveis, certo? Então, essas alterações físicas podem ser que venham para o bem ou pode ser que venham para o mal. Essas mudanças, então, que a gente está falando, essas alterações físicas, elas tendem a levar, né, a uma situação de estabilidade, né, de equilíbrio. E é o que a gente chama de comunidade clímax, né? Então é onde toda a comunidade vai atingir um ponto ali e vai estar todo mundo em equilíbrio, perfeito? Então a sequência de etapas, né, para chegar à comunidade clímax é denominada então sucessão ecológica, né? Então até aquele local atingir essa comunidade clímax, ela tem que passar pelas etapas da sucessão ecológica, né? Então, a sucessão ecológica ela pode ser classificada aí como primária ou secundária. A primária é, é quando um local ele nunca foi habitado. Então, a sucessão ecológica primária é quando ocorre em um local que nunca foi habitado. Então, essa sucessão vai começar nesse local. Então pode ser, né, em desertos, em pedreiras, né, em locais que não tem nenhum indivíduo que vai começar a ser habitado, né, um local onde não teve nenhuma existência de vida. E a secundária, né, é quando os primeiros seres vivos se instalam num ambiente que anteriormente havia sido habitado. Então é o contrário da sucessão primária. Na sucessão primária, os primeiros seres que vão habitar aquele lugar habitam, né, aquele lugar nunca foi habitado. E a sucessão secundária, esses seres vivos eles vão habitar um local que já foi habitado, né? Então, por exemplo, né, terrenos que sofreram queimadas, né, os terrenos baldios, né, abandonados, perfeito? Então, esses são exemplos aí de sucessão ecológica secundária, né? Esse processo de sucessão que a gente está falando, ele pode ser dividido em três etapas, né, conhecidos como ecese, série e a comunidade clímax. A ecese, ela vai se caracterizar pela instalação das primeiras formas de vida, né? E essas primeiras formas de vida são chamadas de espécies pioneiras, ok? Sendo que a principal função, né, dessas espécies pioneiras é criar ali, né, naquele local, condições favoráveis para que novas espécies se instalem naquele local. Um exemplo, numa rocha nua, os líquens, né, são organismos pioneiros. Então, por exemplo, a gente vê, né, nos troncos das árvores, né, vários líquens ali espalhados, certo? Então, numa rocha nua, né, quando a gente vê os líquens instalados ali, é o que a gente chama ali de espécies pioneiras, certo? A série ela corresponde a uma fase de transição, né, na qual ocorre a substituição gradual das espécies componentes da comunidade. Então, por exemplo, eu tinha ali, né, os fungos e depois eu vou ter a substituição desse fungo
por outro organismo, né? A mesma coisa que a gente está falando dos líquens, né? Como, por exemplo, no solo só tinha esses líquens aqui. Aí esses líquens, né, eles vão preparar esse ambiente, né, para ele fique favorável para que novas espécies venham e colonizem ali, né, uma espécie de gramínea, uma espécie arbustiva e assim por diante. Então, a série vai corresponder a essa transição, onde ainda eu vou ter as espécies pioneiras, só que elas vão ser substituídas por outras, certo? Já a comunidade de clímax é aquela que atinge um estado de estabilidade, de equilíbrio, certo? Então, as principais tendências, né, ao longo de uma sucessão, né, ao longo dessas três etapas que a gente conversou, é o aumento da diversidade daquele ambiente, é o aumento da biomassa, até porque eu vou ter mais indivíduos naquele local, então a quantidade de biomassa aumenta, maior complexidade das cadeias alimentares, então eu não vou ter só, por exemplo, produtor, consumidor primário, consumidor secundário. Eu vou ter muita coisa numa cadeia alimentar, né? Eu vou ter várias cadeias alimentares que vão compor essa cadeia alimentar. Então, as tendências ao longo dessa associação ecológica são essas, porque quanto vai passando, né, lá de ESESI, série, comunidade clímax, eu vou tendo uma substituição de indivíduos, vou acrescentar indivíduos naquele local, né? Tanto vegetais quanto animais. Então, é importante que vocês guardem essas três etapas e também o que acontece, né, as tendências ao longo dessa sucessão. Um exemplo de sucessão ecológica, né? Então, assim, na fase inicial, por exemplo, né, a gente está usando essa imagem aqui, então na fase inicial, o fundo do lago é nu, né? E a cadeia alimentar vai ser sustentada pelo plâncton, ou seja, fitoplâncton, zooplâncton, certo? Então, tem alguns peixinhos aqui que se alimentam provavelmente de zooplâncton e desse fitoplâncton. Aí, numa segunda parte, né, desse exemplo de sucessão ecológica, a gente vai ter o desenvolvimento da vegetação submersa e deposição de material no fundo e nas margens do lago, né? Então, vejam, né? O plâncton foi aquela espécie primária que preparou aquele ambiente para o estabelecimento dessas espécies vegetais. E três, quando a vegetação emergente aflora na superfície, né, ó, impedindo muitas vezes a penetração de luz para a vegetação submersa, né, que vai começar ali a desaparecer, né, porque geralmente as plantas que são submersas não conseguem viver, né, sem luz, porque elas fazem fotossíntese. Quando tem o bloqueio dessa luz, elas acabam, né, morrendo. Então, quarto passo, né, a continuação do processo de aterro transforma o lago em região pantanosa, né, a área de transição. Vejam, né, que tipo, toda aquela comunidade primária que a gente estava falando até agora foi substituída, né, por espécies de flores, por espécies de aves, né, arbóreas também, ó. Vejam que todos foram substituídos. E o 5, que na fase final a vegetação composta de plantas herbáceas, né, e gramíneas vai sendo progressivamente sucedida por vegetação de florestas, né? Então vejam, né, aqui a gente tinha uma árvore só, né, algumas espécies arbustivas e elas foram, né, substituídas, né, por vegetação de floresta. Agora a gente tem um mamíferozinho aqui. Então esse exemplo ilustra muito bem, né, como ocorre aí uma sucessão ecológica, né, nas etapas que a gente discutiu, né, de recese, série e comunidade clímax. Isso aqui seria a nossa comunidade clímax, certo? Eles chegam no equilíbrio. Na realidade, não sei o que aconteceu com essa árvore aqui, coitada, sem folhas, não sei. Então, agora a gente vai discutir o que é uma relação ecológica, né? Já que é o título aí da nossa aula, né? A relação ecológica vai ser uma relação que vai ser estabelecida entre indivíduos da mesma comunidade ou com o meio que estão inseridos. Então, pode ser uma relação biótica, né, de indivíduos com vida, e pode ser uma relação estabelecida entre esses indivíduos com vida e com o ambiente em que eles habitam, certo?
Existem dois tipos, né? Não dois tipos, mas essas relações ecológicas, elas podem ser classificadas como uma relação intraespecífica e interespecífica, né? A relação intraespecífica, ela ocorre entre indivíduos da mesma espécie, e a relação interespecífica, ela ocorre entre indivíduos de espécies diferentes, certo? Essas relações, tanto intraespecífica quanto interespecífica, elas podem ser classificadas como harmônicas, onde eu não tenho prejuízo para nenhum indivíduo que está nessa relação, ou ela pode ser classificada como desarmônica, onde há prejuízo sempre, né, para um indivíduo que está nessa relação. É muito importante a gente prestar atenção que essas relações, sejam elas harmônicas ou desarmônicas, elas são de extrema importância porque elas mantêm ali o equilíbrio das populações, certo? Uma coisa legal da gente falar é que geralmente as questões sempre levam em conta simbologias, né? Então, o indivíduo que é prejudicado, ele sempre vai ser representado por menos, né? Pelo tracinho. O indivíduo que é beneficiado, ele sempre vai ser representado pelo maisinho. E o indivíduo que é neutro, ele vai ser representado aqui por um zerinho, certo? Então, vamos começar a conhecer essas relações, né? A relação intraespecífica harmônica. Então, vamos abrir essa frase, né? Relações intraespecíficas entre indivíduos da mesma espécie, harmônicas, ou seja, os dois estão ganhando, né? Ninguém está perdendo. Pode ser que um indivíduo fique neutro, mas ninguém está perdendo nessa relação. Começando ali, ó, pela sociedade. A sociedade é uma relação caracterizada pela cooperação entre os indivíduos da mesma espécie, onde eu tenho divisão de trabalho e esses indivíduos são separados anatomicamente, certo? Como, por exemplo, a sociedade de formigas, né? Então, na sociedade de formigas, a gente tem a rainha, que é aí, né, responsável por reproduzir, o macho também, e a operária, que é responsável ali por construir, né, o ninho deles, é um formigueiro, e o soldado, que é responsável por defender. Então, vejam que cada um ali tem uma função, né? Eu tenho uma divisão de trabalho entre esses indivíduos, né? E eles são, né, também separados anatomicamente, né? Isso é um indivíduo, isso aqui é outro, isso aqui é outro, certo? Outro exemplo de sociedade é a sociedade de abelhas, né? Mesma coisa, tem a rainha, o zangão e a operária, né? O operário ali, né? É a que faz tudo. A rainha e o zangão ali, responsável pela reprodução. Aí eu tenho a colônia, né? A colônia é quando eu tenho indivíduos que são ligados anatomicamente, eu posso ou não posso ter divisão de trabalho, certo? Geralmente essas colônias, né, elas se formam através de reprodução assexuada e os descendentes, né, os gerados, os indivíduos que são gerados por essa reprodução assexuada, eles não se desligam do ancestral, né? Então, por exemplo, as algas, os corais são exemplos de colônias, né? Então, eu tenho indivíduos ali que eles executam um trabalho diferente do outro, né? Um faz absorção de nutrientes, o outro faz fotossíntese, né? Então, na hora que eles produzem um descendente ali, esse descendente ele não vai sair e viver livremente, certo? Eles não vão se desligar do seu ancestral, vão ficar ali, quietinho, bonitinho, junto com o papai e mamãe. É, a colônia, né, ela pode ser formada por indivíduos iguais, daí eu não tenho divisão de trabalho, daí essa colônia vai ser chamada de homeomórfica, né, uma colônia em que os indivíduos são iguais, e quando a colônia ela é formada por indivíduos diferentes, né, eu tenho uma divisão de trabalho, daí ela é chamada, né, de heteromórfica. A caravela e bactérias, né, as bactérias elas formam colônias bacterianas e a caravela é uma colônia. Então, tipo assim, na caravela, por exemplo, isso aqui é um indivíduo. Esse é o indivíduo locomotor. Aqui embaixo eu vou ter o indivíduo natador, o indivíduo que captura a comida. Então, vejam que isso aqui é uma colônia. Tenho vários indivíduos que executam várias funções. Agora, gente, a gente mudou. Ó. São relações intraespecíficas desarmônicas, certo? Desarmônicas, ou seja,
um vai ser prejudicado, né? Então, canibalismo, né? O canibalismo é quando um indivíduo mata o outro da mesma espécie para se alimentar, né? Como, por exemplo, a aranha, né? A viúva negra ali, que no momento da reprodução acaba matando um macho, certo? E a louva-a-Deus, que também, né, se alimenta do macho no momento da reprodução, né? Então, eu tenho dois exemplos aí, né, de canibalismo, né, onde o indivíduo ali preda outro da mesma espécie, certo? Ah, eu tenho também competição, né? Então, eu posso ter esse fato da competição ocorrendo entre indivíduos da mesma espécie, que eles vão disputar por recursos que não estão disponíveis em quantidade suficiente para todos, né? Que recursos seriam esses? Alimento, por exemplo, né? Parceiros para reprodução, território. Então, tem um combo aí de recursos que quando não estão ali, né? Num limite, né, o suficiente para todo mundo, os indivíduos entram em conflito, né? Então, eu tenho a disputa, né, entre ursos polares, ó, e tenho a disputa entre lobos. Aí, gente, ó, só um esqueminha final para localizar, pra nos localizar, né? Então, ó, relações intraespecíficas, né? Relações na mesma espécie, pode ser dividida em harmônica e desarmônica. As relações intraespecíficas harmônicas é a sociedade e a colônia, né? Onde todos ganham. E a desarmônica, né? Canibalismo e competição, né? Canibalismo, um ganha e um perde. E a competição, os dois perdem. Aí, gente, a gente está mudando agora. Agora são relações interespecíficas, ou seja, entre espécies diferentes, mas que são harmônicas, né? Então, os dois vão ganhar. Começando pelo mutualismo, né? O mutualismo é onde os dois indivíduos eles se beneficiam e mantêm uma relação de dependência, ou seja, eles não podem se separar. Se eles se separam, os dois vão morrer. Então eles dependem um do outro, né? Como por exemplo os líquens, né? Que é a associação entre fungos e algas, né? Onde a alga faz fotossíntese e dá alimento para o fungo e o fungo absorve, né? Os sais e nutrientes do ambiente e dá para a alga ali complementar a reação de fotossíntese dela, certo? Então vejam que eles se complementam, tem uma relação de troca ali entre fungos e algas, né? Nas micorrizas também, né, outro exemplo de mutualismo é uma associação de fungos com as raízes das plantas, né? Eu também tenho um caso de bacteriorrizo, né, onde bactérias absorvem o nitrogênio atmosférico e dão para as plantas, né? Então, nesse caso aqui, ó, os fungos eles aumentam a superfície de absorção das raízes das plantas e facilita com que essa planta absorva os nutrientes do solo. Em troca, essa planta, né, a árvore faz fotossíntese e dá também alimento para o fungo. Então veja, né, que se eu tiro, por exemplo, a árvore daqui, o fungo não vai ter de onde se alimentar. E se eu tiro o fungo, a planta vai ter grandes dificuldades para conseguir absorver os nutrientes do solo. A protocooperação onde os indivíduos eles se beneficiam e podem viver de modo independente, né? Então, se eles se separarem, eles não vão morrer. A protocooperação ela pode ser chamada também de mutualismo facultativo, né? E, por exemplo, né, a gente tem aqui os pássaros consumindo parasitas no dorso do búfalo. É bom para o búfalo, né? Porque aí ele tem menos parasitas sugando o sangue dele. E é bom para os pássaros também, porque eles já garantem o alimento dele. Independentemente se os pássaros irem embora ou se os pássaros ficarem sem o búfalo, eles não vão morrer, certo? Não é uma relação de dependência. Eles podem se separar normalmente que vão seguir a vida normal. Aqui a gente tem os pássaros fazendo limpeza bucal no jacaré, né? É bom pro jacaré, porque aí diminui o número de parasitas na boca do jacaré, né? E é bom pro pássaro, porque ele já garante o papazinho dele, né? Se o pássaro for embora, se o jacaré sumir, todo mundo vai ficar de boa ali. Então vejam que é o contrário do mutualismo obrigatório que a gente viu anteriormente, né? A protocooperação vai ser uma relação estabelecida entre dois indivíduos
que não precisa necessariamente ser de dependência, né? Eles são independentes um do outro para sobreviver. Aí a gente também tem, ó, o inquilinismo, né? O inquilinismo é quando o indivíduo ele obtém abrigo ou proteção quando ele se associa a outro organismo, né? E aí, se associando a outro organismo, ele não causa nenhum prejuízo aonde ele está morando, né? Então, por exemplo, o Fierasfer, né? Esse organismo aqui, ele se abriga no interior do corpo do pepino do mar, ó, vejam, dentro do pepino do mar, só que ele não causa nenhum tipo de problema para o pepino do mar, ele só mora ali, certo? Então é positivo para ele porque ele está conseguindo um local para morar e é neutro para o pepino porque não está causando nenhum tipo de prejuízo para esse indivíduo, certo? Aí a gente tem, ó, o comensalismo, né? O comensalismo é quando apenas um indivíduo se beneficia sem causar prejuízo ao outro, né? Essa associação ocorre em busca de alimento. Então, não sei se vocês já ouviram falar, né, do tubarão, né, com as rêmoras, né? Esses peixinhos aqui são as rêmoras. Então, quando o tubarão, né, ele come um peixe, né, come alguma coisa, restos alimentares caem, né, passam pela lateral desse peixe, né, do tubarão, certo? E aí, como essas rêmoras estão grudadinhas, o tubarão elas aproveitam e comem esses restinhos alimentares, certo? Então, vejam que é indiferente para o tubarão, porque ele comeu, né? E é positivo para essas rêmoras, porque elas aproveitam e já se alimentam ali dos restos da presa do tubarão. A gente tem que lembrar, né, e ressaltar também para vocês que comensalismo é diferente de inquilinismo, porque quando a gente fala de comensalismo, o indivíduo está em busca de alimento, certo? Que é o contrário do inquilinismo, né? O inquilinismo é quando o indivíduo está em busca de qualquer coisa, ele pode estar atrás de alimento, ele pode estar atrás de abrigo, de proteção, entre outras coisas, né? Então, comensalismo é só comida, e inquilinismo pode ser outros fatores também. Aí, ó, a gente tem o epifitismo, né? O epifitismo vai ser uma associação entre plantas em que uma espécie utiliza a outra como suporte, certo? Então, por exemplo, as orquídeas que vivem sobre árvores, né? As bromélias também, geralmente na Mata Atlântica tem bastante disso, elas vivem sobre outras árvores para conseguir pontos melhores ali de absorção solar, certo? Só que elas não parasitam essas plantas aqui, ó, essas árvores, elas só estão ali fazendo a fotossíntese dela, pá, é bom para elas, ótimo para elas, só que é zero, é neutro para a planta suporte, certo? Isso aqui é caracterizado como epifitismo. Outra relação, né, ainda harmônica é a foresia, né? A foresia é quando a associação é caracterizada onde uma espécie utiliza a outra para transporte sem prejudicá-la, né? Então, por exemplo, né, o carrapicho que gruda na nossa roupa, né? O carrapicho que gruda no pelo do nosso cachorro, né? A planta está utilizando o cachorro e nós ali como dispersores de sua semente, né? É neutro para nós e positivo para a planta, porque ela está tendo como levar a sua semente para longe, né? E a mosca berneira, né? A mosca berneira, né? Ela deposita seus ovos ali, né? Em machucados de indivíduos, né? No boi, no cachorro, né? E formam os bernes, aquelas largatas gigantescas ali. Então, é uma associação entre a mosca berneira e o indivíduo, né? Um mamífero, geralmente, né? E utiliza de transporte, certo? Aí, ó, agora a gente vai começar as relações interespecíficas desarmônicas, ou seja, alguém vai perder aqui, né? Desarmônicas. E ainda continua sendo entre espécies diferentes, certo? Começando pelo amensalismo, que também pode ser chamado de antibiose, né? O amensalismo ou antibiose é onde indivíduos vão secretar, né, substâncias que vão inibir o desenvolvimento de indivíduos de outras espécies, né? Como, por exemplo, o fungo penicillium, né, que libera ali uma toxina que vai inibir o crescimento de uma bactéria. Ó, vejam que ao redor do fungo não tem bactéria nenhuma, exatamente porque ele liberou essa toxina que acabou, né, matando as bactérias aqui ao redor.
Outro exemplo é a maré vermelha, né? Então, eu tenho uma proliferação muito alta de dinoflagelados que liberam essas toxinas e acabam que prejudicando toda a fauna e flora, né, desse mar, que é bom para ela, porque aí eu tenho uma alta concentração de matéria orgânica e ela absorve e é ruim para todo mundo que está aqui, né? Porque todo mundo está morrendo, no caso. E aqui do fungo é bom para ele, porque ele está tendo maior, né, expansão, para ele mais território para ele, e ruim para a bactéria, porque ela está sendo morta, certo? Aí a gente tem o predatismo, né? O predatismo é quando um indivíduo captura e mata outro indivíduo de uma espécie diferente para se alimentar, né? Então, por exemplo, aqui a gente tem provavelmente um guepardo ou uma onça, acho que é uma onça pintada, né? Carregando aí um antílope, né? A sua presa, né? Uma predação. Também a gente tem, né? Outro caso quando a planta é o alimento, né? O que está sendo predado, né? Daí a gente chama de herbivoria, né? Então a gente tem aqui a girafinha comendo a árvorezinha dela. Então, quando o animal se alimenta de planta, a gente chama de herbivoria, que é um tipo aí de, não sei se eu posso falar que é um tipo de predatismo, né? Porque o predatismo, o caçador mata a presa, né? E na realidade a girafa não está matando a árvore, ela está comendo um pouquinho ali, mas não causa morte. Então, não classificaria a herbivoria como predatismo, mas ela é uma relação interespecífica, certo? Ela é uma relação ecológica. A gente tem o esclavagismo, né? Que é um tipo de relação em que indivíduos de uma espécie obtêm como benefício o trabalho de indivíduos de outra espécie. Então, por exemplo, a gente vê aqui, né, uma grande diferença, né? Esses aqui são irmãos, né? Só que esse aqui é estranho, ou seja, o filhote foi deixado aqui pela mãe, né? E ele vai ser alimentado ali igual aos outros, né? Vai ser mais alimentado que os outros irmãos. Então a mãe, que é essa aqui, traz alimento para alimentar todos. Só que esse aqui come mais. E esses aqui geralmente acabam morrendo, porque como esse filhote é muito maior, ele acaba que comendo tudo o que a mãe traz. Então vejam o tamanho, né, do filhote, ele acaba sendo maior que a mãe, certo? Então é uma relação de um indivíduo, esse aqui, ele obtém como benefício o trabalho de outro indivíduo de outra espécie, né? Aí a gente tem o parasitismo, né? Onde esse parasita ele vive no corpo de outro indivíduo, né? Que é o hospedeiro de uma outra espécie, né? Do qual ali ele vai retirar o alimento, né? Só que ele não mata, né? A curto prazo o seu hospedeiro, até porque seria de grande prejuízo para ele, porque se o hospedeiro morre, o parasita também morre. Então, ele mantém, né, o seu hospedeiro vivo a longo prazo, ok? Só que é ruim para o hospedeiro, até porque vai gerar várias complicações na saúde daquele hospedeiro, mas é positivo aí para o parasita, porque ele está conseguindo abrigo e alimento, né? Daí a gente tem dois tipos de parasitas, né, que são os endoparasitas, como por exemplo a tênia, e os ectoparasitas, como por exemplo o carrapato, né? Ectoparasitas são aqueles que ficam fora do corpo do hospedeiro e os endoparasitas são aqueles que ficam dentro do corpo do hospedeiro. E aqui também a gente tem competição entre espécies diferentes, certo? Então aqui os indivíduos de espécies diferentes, como eles, né, eles podem apresentar nichos ecológicos semelhantes, eles disputam ali o mesmo recurso, né? Então quanto mais semelhante for o nicho ecológico, mais maior vai ser a competição entre esses indivíduos, né? Então, por exemplo, né, o leão aqui defendendo o seu alimento da hiena, então com certeza a hiena e ele têm nichos ecológicos semelhantes, né? Ó. Aqui as hienas disputando alimento contra os pássaros, certo? A gente também tem competição entre espécies diferentes. Aí aqui a gente tem um esqueminha para nos ajudar também, ó. Relações interespecíficas, né? Harmônicas, protocooperação, mutualismo, inquilinismo e comensalismo. E a desarmônica, a gente tem o amensalismo, predatismo, parasitismo e competição, certo? Gente, tem dois exercícios aqui. Não, dois não, só esse. É dois, né?
esse exercício aqui e esse exercício. Façam esses dois exercícios, né? Comentem aí nos comentários do vídeo, ou também se vocês quiserem me enviar por e-mail, ou se não por Facebook. Também a gente pode conversar dessas duas questões no plantão, certo? Então, tirem um print, ou se não, pausem o vídeo para vocês tentarem fazer, que é bem facinho essas questões, certo? Então é isso, gente. Essa é a nossa aulinha da semana. Espero que vocês tenham gostado. E a gente já está terminando o bio. Acho que falta só mais uma aulinha ou duas aulinhas, certo? Qualquer dúvida, vocês podem me procurar. Estou à disposição para tirar todas as dúvidas de vocês. E peço perdão aí, né, pela latição dos doga, né, das doga aí, que tava latindo. E pela motoqueira aí, né, pra essas motos passando 24 horas. É que eu não domino ainda o dom da edição de vídeo e da modulação do áudio, certo? Então é isso, meus queridos. Um grande abraço, um grande beijo para vocês. Bons estudos. A moto de novo. E até a próxima aula.